Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Hoje, mais uma vez, nós vamos continuar a nossa análise de exercícios e do gabarito oficial do 34º Exame de Ordem Unificado, nesta 14ª aula. Pessoal, nas aulas anteriores, como vocês sabem, eu procuro sempre fazer uma revisão ou de questões ou também das peças. Na última aula que eu gravei aqui no vídeo, a aula de número 13, que também é desse exame, eu tive que fazer à parte, pessoal, uma aula separada só para analisar a peça processual que nós analisamos desse 34º Exame de Ordem. A aula de número 13 eu já postei aqui no canal, quem tiver interesse é só olhar no canal a elaboração da peça, eu coloquei aqui no YouTube, se vocês tiverem dificuldade é só me avisar, mas eu já coloquei recentemente, acho que foi ontem, se não me engano, ontem à tarde, melhor dizendo, eu coloquei o vídeo da aula 13, onde eu explico como fazer a peça processual desse 34º exame, onde nós analisamos a questão que caiu da peça processual e como se elaborar essa peça, né? Como é que se faz uma peça processual no âmbito tributário, tudo bem? E hoje nós vamos analisar as questões práticas para a gente entender o que foi perguntado, o que foi questionado neste exame, nas questões discursivas, nas 4 questões discursivas, porque além da peça processual, vocês sabem que caem 4 questões discursivas na segunda fase do OAB, e a gente vai analisar também o gabarito da FGV sobre essas questões e comentar a respeito. Tudo bem? Vamos começar então, pessoal? Peço que curtem, antes de começar, peço que curtem o vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, porque o objetivo dessa aula, pessoal, é preparar vocês para a segunda fase da OAB, que está chegando lá, que vai ser agora em janeiro. O pessoal que vai prestar o 39º Exame de Ordem, sabe que aqui no canal estou analisando os últimos exames, os exames anteriores. Nós analisamos o 38º, o 36º, o 35º, o 4º agora, com os exercícios. Então, é importante que vocês, em conjunto comigo, analisem as questões, verifiquem as peças que caem nesses exames, para que a gente consiga entender qual que é a lógica da FGV em cada uma dessas questões. E também, o importante de vocês fazerem essas questões, pessoal, é que vocês vão revisando o conteúdo e assim a gente vai treinando e se preparando para a segunda fase. Vamos lá? Analisar, então, as questões discursivas que caíram no 34º Exame da OAB, organizado pela Banca FGV em 2022, matéria de direito tributário, que nós vamos analisar aqui. Começar, então, com a questão de número 1. Nós vamos analisar a questão por inteiro, comentar em cima e ver o gabarito oficial. E ver também os artigos de lei que foram citados nesse gabarito. Vamos lá? O que diz a questão 1? A Sociedade Empresária Indústria Metalúrgica ABC Limitada formulou consulta ao Fisco Federal sobre interpretação da legislação tributária federal, perguntando se era possível creditar-se de IPI relativamente à entrada de insumos sujeitos à alíquota zero, necessários ao seu processo produtivo. Na pendência desse processo administrativo de consulta, a referida sociedade empresária continuou realizando tal creditamento. A decisão de primeira instância na consulta foi-lhe favorável, declarando que possuía sim o direito de tal creditamento. Diante desse cenário, respondo aos itens a seguir. Primeiro, é devido o creditamento do IPI nesse caso? E questão B. Caberia alguma medida dentro desse mesmo processo administrativo fiscal para que a administração revertesse a decisão de primeira instância favorável ao consulente? Pessoal, uma questão que é importante a gente lembrar é que nós temos 2 tipos de processos no âmbito tributário. Nós, além do processo judicial que nós mais tratamos e geralmente é o mais questionado na segunda fase, e que nós temos como base não só as leis, mas também o Código de Processo Civil, para analisar a lógica do processo judicial tributário, nós também temos o processo administrativo. Na esfera administrativa, o fisco, ao mesmo tempo que ele é parte desse processo, ele é o julgador do processo. Então, nos âmbitos administrativos, nós temos as instâncias, assim como nós também temos na instância judicial. Nós temos o 1º grau no âmbito administrativo, nós temos o 2º grau. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos o famoso TIT, Tribunal de Impostos e Taxas.
No âmbito federal, nós temos o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O duplo grau é, inclusive, pessoal, garantido pelo artigo 5º da Constituição, não só na esfera judicial, mas também na esfera administrativa. Quando eu recorro na esfera administrativa, por exemplo, eu sei que não é o caso aqui, mas eu quero impugnar um lançamento de um tributo. A ação de impugnação de lançamento tributário nada mais é do que uma ação que você propõe na esfera administrativa, em primeira instância, para questionar um ato do Estado, do Poder Executivo, da administração pública fiscal, ou que a gente chama de fazenda pública. E eu posso recorrer dessa decisão caso ela seja desfavorável a mim em primeira instância? Posso. Existem os recursos administrativos. Eu recorro, por exemplo, no âmbito federal, ao CARF, dizendo que eu tenho direito, por exemplo, a uma determinada isenção, ou dizendo que eu não tenho a obrigação de pagar um determinado tributo, ou que o lançamento deve ser impugnado por tais e tais motivos. Então, na esfera administrativa, assim como na esfera judicial, nós temos um segundo grau de jurisdição no processo administrativo. Assim como é também no processo de consulta. Por exemplo, eu vou na Secretaria da Receita Federal, já que nós estamos falando de um imposto federal, o IPI. Vou na Secretaria da Receita Federal, que é o fisco federal que faz a arrecadação do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Eu tenho alguma dúvida a respeito da tributação. Será que eu devo pagar ou não esse tributo? O processo de consulta basicamente funciona assim. Eu apresento um questionamento à administração pública perguntando algum aspecto da lei. Será que eu devo pagar esse tributo? Será que eu não tenho direito a algum crédito desse tributo? Ou será que eu não tenho esse direito? E é exatamente o caso que está acontecendo aqui. A empresa Indústria Metalúrgica ABC Limitada, ela vai na esfera administrativa, no primeiro grau da esfera administrativa, fazer um questionamento, que é o chamado processo administrativo de consulta. E ela vai perguntar para a Receita Federal o seguinte: Receita, eu pago IPI pelos produtos que eu acabo comercializando. Entretanto, eu tenho direito a ter um crédito, porque o IPI, pessoal, assim como o antigo ICMS, eu digo antigo porque o ICMS agora está sendo substituído por um outro imposto com a reforma tributária, mas ainda vai cair na prova como ICMS. O ICMS, assim como o IPI, ele incide em várias etapas da cadeia de produção. Então, quando um produto chega ao consumidor, ele antes passa por várias etapas: fabricação, comercialização, transporte, venda. Então, como nós temos várias etapas, ele é como a gente chama de um tributo plurifásico. Ele incide em várias fases da produção até chegar no consumidor final. O IPI também, assim como o ICMS, tem essa característica. E na cadeia de ICMS, por exemplo, o credor ele tem direito de fazer o recolhimento de créditos que se acumulam a cada operação. Então, conforme ele vai pagando o IPI a cada etapa da produção do produto industrializado, ele vai obtendo um determinado crédito. Isso, dizendo na relação de ICMS. Então, quando um produto é industrializado, comercializado, ele vai pagando o ICMS em cada etapa da cadeia. E nessas etapas, ele pode ter um crédito com o fisco, um valor que ele pode debitar do fisco. E aí ele está perguntando se, no caso, essa empresa está perguntando se ela tem direito na cadeia de IPI fazer a mesma coisa, já que o IPI também tem uma característica semelhante ao ICMS. E aí a pergunta fala isso, né? Ele perguntou no processo de consulta o seguinte: se era possível creditar-se de IPI relativamente à entrada de insumos sujeitos à alíquota zero, necessários ao seu processo produtivo. Existem alguns produtos, pessoal, que inclusive são chamados produtos isentos da cadeia de IPI. Aí incide uma alíquota zero sobre a base de cálculo. Aí, nesse caso, o valor a ser pago é muito menor ou praticamente ínfimo. Então, por isso que teria esse benefício de insumos de alíquota zero. Aí ele está perguntando se ele tem esse direito. Enquanto o processo administrativo de consulta ainda está acontecendo, a referida sociedade, a questão diz, continuou realizando tal creditamento. Aí ele vai creditando os valores em cada etapa da produção. A decisão de primeira instância, na consulta, acabou sendo favorável, mesmo que ele não tivesse parado com o processo de creditamento,
apareceu uma decisão em primeira instância na esfera administrativa que deu favorável ao nosso contribuinte, declarando que seria possível sim o direito a tal creditamento. Só que a questão número B, a questão B, a segunda questão, ela faz um questionamento bem interessante. Tá, nesse caso, o fisco foi favorável a essa empresa e disse que nessa etapa de IPI ele pode fazer o creditamento e ter um benefício nessa etapa de produção. E aí não precisaria arcar com uma carga tributária de IPI muito alta, muito elevada. Agora, vamos supor que, indignado, a administração recorra na segunda instância. Aí vem a questão B e pergunta: caberia alguma medida dentro desse modelo, desse mesmo processo administrativo fiscal, para a administração reverter-se a sua decisão em primeira instância favorável ao consulente? Vamos supor que o fisco, a Receita Federal, ficou indignado com a decisão de primeira instância. Ela pode recorrer a alguma segunda instância administrativa para mudar a sua decisão que foi emitida em primeiro grau? Porque nós sabemos que na esfera judicial existe o direito de recurso. Por exemplo, o contribuinte perde o processo para o Estado. Ele pode recorrer da decisão no tribunal, na segunda instância, para que aquela decisão de primeiro grau seja revertida, seja mudada? Pode. Mas será que isso existe na esfera administrativa? Porque na esfera judicial isso existe, você recorre. O contribuinte que ficou prejudicado recorre na esfera judicial, na segunda instância, para que aquela decisão de primeiro grau seja favorável. Agora, se o Estado, na esfera judicial, é prejudicado e o contribuinte é beneficiado, ele pode recorrer em segunda instância para que o juiz mude a decisão? Pode. Isso na esfera judicial, tanto o contribuinte quanto o Estado, no caso o fisco, que a gente chama, tanto o contribuinte quanto o fisco podem recorrer a segundo grau de jurisdição e a decisão de segundo grau pode reformular a decisão de primeiro grau. Agora, na esfera administrativa, será que essa é a mesma lógica? Nós sabemos que o contribuinte na esfera administrativa pode recorrer a um segundo grau na esfera administrativa caso a primeira instância não seja favorável. Mas será que ele pode recorrer à segunda instância, no caso a decisão de primeiro grau não tivesse sido favorável? Nesse caso aqui que a gente está vendo, para ficar mais fácil. Vamos supor que a Receita Federal tivesse dito para essa empresa o seguinte, essa empresa metalúrgica ABC Limitada, ela diz o seguinte: empresa ABC, você não tem direito a esse creditamento de IPI e eu não vou dar essa possibilidade para você. Indignado, a empresa pode recorrer a uma instância de segundo grau administrativa? Pode. Ela pode propor um recurso administrativo recorrendo da decisão para que a decisão de primeiro grau seja reformulada. Isso dentro da esfera da Receita Federal. É possível fazer isso? É possível. Agora, se o Estado ficou desfavorável a essa decisão, e como a decisão de primeiro grau no processo de consulta foi favorável à empresa e não ao Fisco Federal, o Fisco Federal pode recorrer à segunda instância se essa decisão foi favorável ao contribuinte? Aí vem o questionamento e nós vamos analisar isso aqui. Primeiro, é devido o creditamento de IPI nesse caso? E segundo, é possível recorrer a uma segunda instância? E aí nós vamos analisar aqui a questão. Questão A, o gabarito é o seguinte: não. Nos termos da súmula vinculante 58, inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeito a alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade. A lógica está em que, se nada foi pago, nada há para ser creditado ou compensado. Pois é, aí que é uma questão interessante. A súmula, isso é puro texto da súmula vinculante 58 do Supremo. Essa súmula vinculante 58 do Supremo, eu vou acabar lendo aqui com vocês, pessoal. Estou aqui com o meu Vadimeco. Se vocês puderem acessar aí com vocês o site do STF para analisar essa súmula, o texto integral dessa súmula, vou ver se eu consigo encontrar aqui, porque são várias páginas aqui. Estou tentando achar aqui, pessoal, as súmulas vinculantes. Vou ver se eu consigo achar aqui no meu Vadimeco. Bom, eu vou tentar achar aqui na internet, eu acho que talvez seja mais fácil. Vou colocar aqui no site do STF, súmula vinculante 58. Vamos lá.
que ela diz para nós? Olha só, vou ler para vocês aqui na íntegra e a gente analisa. Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeito à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade. Pessoal, o que acontece nesse caso é uma exceção. A regra, como eu falei, o IPI ele tem uma lógica muito próxima ao ICMS. Como eu falei, ele é um tributo plurifásico. E a regra é, em cada etapa, o contribuinte, a empresa, vai pagando o imposto por cada etapa de produção. Assim como o ICMS para o Estado, o IPI para a Federação. E aí ele vai recolhendo. Só que aqui existe uma questão que é um porém. Aqui não houve recolhimento. E por não ter tido recolhimento, já que houve insumos isentos de alíquota, ou chamado alíquota zero, nesse caso, como não houve recolhimento de IPI e houve esse benefício concedido de alíquota zero, então, nesse caso, se não foi nada pago, não há nada a ser compensado ou creditado. Então, a lógica está em quê? Como diz no final aqui do gabarito. Se não foi pago, nada há a ser creditado ou compensado. Então, pessoal, o IPI aqui, ele segue, na verdade, a regra do ICMS, mas nesse caso aqui, por envolver um produto de alíquota zero, isso, por exemplo, ocorre com produtos da cesta básica, produtos que são beneficiados pelo princípio da seletividade, porque o IPI é um tributo seletivo. E ele, para produtos essenciais, para a sobrevivência das pessoas, como os produtos da cesta básica, a exemplo do arroz, do feijão, do açúcar, do macarrão, do óleo, que são produtos que são essenciais à sobrevivência das pessoas, esses produtos não sofrem uma incidência de IPI elevada ou praticamente inexistente. Então, o que a gente chama de alíquota zero. E eles são, portanto, produtos isentos, são insumos isentos. Então, nesse caso, nas etapas de produção desses produtos, por serem isentos, não se recolhe IPI. E por não haver recolhimento de IPI nesse caso dos produtos isentos, é que não contraria o princípio da não cumulatividade e, portanto, a lógica é, não vai haver pagamento de IPI nas etapas de produção, assim como existe no ICMS. Então, nesse caso, a lógica está em que, se nada foi pago, se nada foi recolhido ao Fisco Federal, se a empresa não pagou o IPI em cada etapa de produção, então nada há a ser creditado ou compensado. Então, nesse caso, pessoal, aqui que nós estamos analisando é uma exceção e é puro texto da súmula vinculante 58 do Supremo. Então, eu recomendo que vocês deixem grifado, porque isso pode ser questionado a qualquer momento, em qualquer questão de segunda fase da OAB em Direito Tributário. Então, deixem grifado que é uma exceção. A regra não é essa. A regra é que haja compensação e creditamento, como existe no ICMS. Agora, como nós estamos falando de não qualquer produto, mas sim de produtos que são isentos, que são considerados insumos isentos, como eu citei o exemplo dos produtos da cesta básica, nesse caso é uma exceção e aí não haverá o sistema de cumulatividade, não haverá o sistema de compensação ou creditamento, porque simplesmente não foi nada pago nas etapas de produção até chegar no consumidor final. Então, nesse caso, a súmula vinculante 58 se aplica e a resposta para a questão A é não. A questão B, aí diz o seguinte, será que o Estado que não ficou beneficiado com essa decisão administrativa, como foi uma decisão que favoreceu o contribuinte, concedendo a ele esse direito, que na verdade viola a súmula do Supremo, mas como deu uma decisão favorável ao contribuinte, o Estado poderia recorrer a uma segunda instância? Poderia. Por quê? A administração tributária pode, não só pode, como deve, rever e anular de ofício seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade. Esse é o problema, pessoal. A regra é o seguinte, na esfera administrativa, não na esfera judicial. Na esfera administrativa, o contribuinte pode recorrer à segunda instância e a segunda instância pode reformular o que foi decidido na primeira. Então, caso nessa questão que nós estamos analisando aqui, caso no processo de consulta
o contribuinte tivesse sido desfavorável, ele poderia recorrer à segunda instância administrativa e, por sua vez, essa segunda instância poderia ter decidido algo contrário da primeira e beneficiado o contribuinte. Aí, nesse caso, a decisão iria, de segunda instância, prevalecer sobre a primeira. Agora, o Estado, na esfera administrativa, não pode recorrer de uma decisão que favoreceu o contribuinte. Uma vez favorecido o contribuinte, seja em primeira ou segunda instância, o processo se encerra. Não é que nem na esfera judicial. Mas aqui, nesse caso, existe um porém, porque existe uma ilegalidade. Como a decisão administrativa violou a súmula vinculante 58 do Supremo e concedeu um benefício de creditamento à empresa, ABC, sendo que ela não tem esse direito com base na súmula vinculante 58, nesse caso há um vício de ilegalidade. E por haver um vício de ilegalidade, houve um vício do ato administrativo e, portanto, ele deve ser nulo, deve ser retirado do direito, porque afrontou também uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é uma súmula vinculante. Né? Então, por isso que a questão fala, sim, caberia. A administração tributária pode, não só pode, como deve rever ou anular de ofício seus próprios atos, que é o que no direito administrativo se chama o princípio da autotutela administrativa, ou seja, a própria administração pode rever os seus próprios atos se eles são eivados de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Então, como eles têm uma afronta à súmula vinculante e a súmula vinculante tem força de lei, nesse caso, a administração violou uma determinação legal. Seja com base no recurso de ofício da autoridade julgadora de primeira instância, de acordo com o artigo 57 do Decreto 70.275 de 72, que é o decreto sobre o processo administrativo fiscal federal, ou com base em representação formulada por qualquer servidor da administração tributária, apontando a divergência entre a solução da consulta e a súmula vinculante de acordo com o artigo 48, parágrafo 9º da Lei 9430 de 96 ou do artigo 102 do Decreto 7.574 de 2011 ou o artigo 12 do Decreto Federal que trata sobre o processo administrativo fiscal federal, o Decreto 70.235 de 72. Então, pessoal, o que basicamente está dizendo aqui a questão B? O ato administrativo não pode violar a lei, como também não pode violar nenhuma decisão vinculante do Supremo que tem força de lei, porque aí há uma afronta à determinação já positivada. Então, nesse caso, há um vício do ato administrativo. E se há um vício do ato administrativo, a própria administração pública pode rever o seu próprio ato. Os princípios administrativos, pessoal, inclusive são elencados no artigo 37 caput da Constituição. Vocês poderiam citar ele aqui na questão. O artigo 37 caput da Constituição fala dos princípios da administração pública, e dentre eles está o princípio da legalidade. Se o ato administrativo viola a lei, e por sua vez viola uma súmula vinculante que tem força de lei, então ele é nulo e pode ser revisto a qualquer momento em segundo grau, sendo, portanto, por meio de um recurso promovido pela própria administração pública federal. Tudo bem? Esses são os gabaritos da questão A e B, que envolve basicamente a súmula vinculante 58 e o decreto 70.275 de 72. Esse decreto, pessoal, eu acho muito importante vocês grifarem, porque ele trata sobre todo o processo administrativo fiscal federal, do qual envolve os processos dos impostos federais, como o exemplo do IPI. Tudo bem? Vamos analisar a próxima questão. Essa foi uma questão mais cabeluda, uma questão mais difícil, bem técnica, e uma questão que envolve o processo administrativo e não um processo judicial. Mas por isso que, mesmo assim, recomendo que leiam o decreto 70.235 de 72, que trata sobre as regras gerais do processo administrativo fiscal federal, que é o que nos interessa aqui, tudo bem? Lembrando, pessoal, que na OAB eles não vão perguntar prova, não vão perguntar, lei estadual ou municipal. O que vale aqui para o nosso exame é apenas leis federais, a exemplo do decreto 70.235 de 72. Tudo bem? Vamos então para a próxima questão. Questão 2. O Fisco Municipal realizou o lançamento de ofício do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, referente a imóvel de propriedade de José. Contudo, fazendo uso da ferramenta de internet que gera fotos por satélites, bem como de drones equipados com câmeras, o Fisco constatou que o cadastro municipal sobre o imóvel estava desatualizado, pois, embora a metragem do terreno não houvesse sido alterada, foi edificada
uma casa no terreno. Todavia, José deixou de notificar o município sobre a construção conforme era exigido na lei municipal tributária. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. Ainda que o terreno não tenha sofrido alteração na metragem, é possível majorar o IPTU cobrado por José com base na construção da casa? Justifique. Questão B. Já tendo efetuado o primeiro lançamento, poderá o fisco realizar um segundo lançamento de IPTU referente ao mesmo ano? Justifique. Pessoal, o que é importante dizer é o seguinte. Quando se fala em majoração de um tributo, a majoração, por exemplo, de uma alíquota, a majoração da alíquota de qualquer tributo, ela precisa de lei. Para a majoração da alíquota de IPTU, é necessário que haja lei. Mas, no caso, a base de cálculo desse imóvel urbano, ela pode ser alterada por um ato administrativo? Então, nós sabemos que a alíquota, que faz parte do critério quantitativo, que é base de cálculo vezes alíquota, a alíquota, por conta do IPTU não ser um tributo extrafiscal, a alíquota tem que ser alterada apenas por lei, principalmente se houver majoração. Para majorar a alíquota de imposto, precisa de lei. Agora, aqui está perguntando, como houve uma modificação desse imóvel do José, porque até a parte do meio da questão diz o seguinte, até vou repetir com vocês, ela diz assim lá, contudo, fazendo uso de ferramenta de internet que gera fotos por satélite, bem como de drones equipados com câmeras, o fisco constatou que o cadastro municipal sobre o imóvel estava desatualizado, pois, embora a metragem do terreno não houvesse sido alterada, foi edificada uma casa no terreno. Opa! Houve uma alteração daquele imóvel. A base de cálculo que é adotada para o cálculo de IPTU, que nada mais é do que o valor venal desse imóvel, ela pode ser alterada por lei ou pode ser modificada por decreto municipal? Ela pode ser modificada por decreto municipal. Então, pessoal, falou em base de cálculo de IPTU, pode ser alterada por decreto municipal, até porque o CTN prevê essa possibilidade. Mas a alíquota é que somente pode ser alterada por lei. Então, a pergunta, ainda que o terreno não tenha sofrido alterações na metragem, mas como houve uma construção em cima desse terreno, é possível majorar o IPTU cobrado de José com base na construção da casa? Bom, como envolve o cálculo do valor venal do imóvel, será que não é levado em consideração a construção que existe nesse imóvel? Então, qual que é a base de cálculo de IPTU, pessoal? É o valor venal do imóvel. E como é que se altera o valor do imóvel? Como é que se valoriza esse imóvel? Por exemplo, a construção de coisas neste imóvel. Então, para, inclusive, você construir algo nesse imóvel, você tem que ter até uma autorização da prefeitura, para que ela conceda o quê? Aquele alvará de construção. Então, construir uma casa, construir uma piscina nesse terreno. Então, é necessário que haja uma autorização prévia do município. Só que aqui o José, ele não avisou nada. Ele só não, claro, ele não ampliou o terreno, mas nesse terreno vazio, ele construiu uma casa em cima. Portanto, houve uma valorização, houve uma modificação desse valor do imóvel. E por conta disso, aí a questão A pergunta, será que é possível majorar o IPTU com base nessa alteração que o José fez no seu terreno, construindo essa casa? Nós vamos analisar o gabarito e comentar sobre isso. A questão B ainda por cima pergunta, já tendo efetuado o primeiro lançamento, poderá o fisco realizar um segundo lançamento de IPTU referente ao mesmo ano, já que ele não percebeu a construção dessa casa, nesse imóvel? Em virtude disso, como ele já realizou o lançamento de IPTU, poderia o fisco realizar um outro, além desse primeiro, já que esse primeiro teve como base uma informação desatualizada? Justifique. Ele está perguntando a questão A, que tem conexão com a questão B. Vamos lá, então, analisar o gabarito? Questão A, o gabarito é o seguinte. Sim, o fato gerador de IPTU, conforme o artigo 32 do CTN, é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel por natureza ou por acessão física. Ora, a construção de uma casa sobre o terreno constitui acessão física, que valoriza o imóvel, ampliando o valor venal de sua base de cálculo, conforme o artigo 33 do CTN. Lembra que eu falei, qual que é a base de cálculo de IPTU? O valor venal desse imóvel. Qualquer coisa que é construída nesse imóvel, há, portanto, uma valorização. Construção de uma casa, como eu citei, construção de uma piscina, ou para casas maiores, a construção de uma quadra de tênis para essas mansões. Imaginemos uma mansão
uma casa de grande tamanho, que tenha uma quadra, ou a construção de uma churrasqueira, enfim, a construção de algo imobiliário que vai trazer um plus, um a mais, um acréscimo. Nesse caso, há uma valorização imobiliária. E a base de cálculo do IPTU tem que acompanhar essa valorização. Portanto, a resposta da questão A é sim. O fato gerador do IPTU é propriedade, domínio útil ou a posse desse imóvel. Ora, a construção de uma casa sobre o terreno constitui acessão física, ou seja, um acréscimo no valor do imóvel, ampliando o valor venal. E com base nisso, o valor do IPTU deve ser majorado e atualizado. Tá? Então a questão A, inclusive, perguntou, ainda que o terreno não tenha sofrido alteração na metragem, é possível majorar o IPTU? Sim, é possível. Aí a questão B, ela tinha perguntado o seguinte, vamos voltar novamente a ela. Já tendo efetuado o primeiro lançamento, poderá o fisco realizar um outro lançamento referente a essa alteração no mesmo ano? A resposta é sim. Havia dever do contribuinte estabelecido na legislação tributária municipal de notificar o município sobre a nova construção. Tendo-se omitido nesse dever, poderá o fisco realizar o lançamento suplementar de ofício, agora considerando a nova edificação não declarada, fato desconhecido até então pelo fisco, de acordo com o artigo 49, incisos 2 ou 4, ou 6 ou 8, e o artigo 145, inciso 3, ambos do CTM. Então, pessoal, o que acontece? Quando há alteração desse imóvel, a construção de algo nesse imóvel, o contribuinte deve avisar ao fisco. Porque se ele não avisar, o fisco não tem como saber se houve alguma valorização desse imóvel ou não. É claro que o fisco depois verifica em satélite para ver se aquele terreno teve alguma construção a mais que não foi declarada ou alguma valorização que aconteceu. Nesse caso, o município fez isso. O município antes não foi avisado por José, mas ele tomou a iniciativa de procurar o seu imóvel e verificou que houve um acréscimo. Então, nesse caso, como o município não agiu de má fé e agiu com base nas informações que o José anteriormente havia declarado e depois omitiu a valorização imobiliária, nesse caso, o município, ao perceber essa omissão, ele pode suplementar, corrigir o que ele fez de ofício, do lançamento de ofício, e alterando o seu ato administrativo, ajustá-lo para ser compatível ao valor do imóvel, ao valor venal do imóvel. Com base nisso, a questão correta é sim. Tudo bem? Então aqui, pessoal, uma questão pura de regra matriz de incidência tributária de IPTU. Inclusive, eu tenho essa aula, a parte teórica de IPTU, da regra matriz de incidência tributária, tem aqui no canal. Se vocês não têm essa aula, não conseguem acessar essa aula aqui no meu canal, me avisem que eu compartilho o link com vocês. Mas ela já está publicada há tempo. E eu, naquela época, já tinha dito, a base de cálculo do IPTU é o valor venal, é o valor de mercado desse imóvel. E qualquer construção civil, portanto, valoriza esse imóvel. E, nesse caso, houve essa valorização que José deveria ter declarado e não declarou. Portanto, o fisco vai ter que corrigir o seu lançamento e ajustá-lo, o valor do crédito tributário, ajustar o valor desse tributo de acordo com a valorização do imóvel. Tudo bem? Então, a questão correta é a questão B. A questão correta é a questão sim para a B. Tudo bem? Vamos para a questão de número 3. Pessoal, só um instante aqui que eu vou ver uma coisa. Ok. Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar a nossa leitura aqui. Às vezes eu peço desculpas, pessoal, eu dou uma pausada aqui no vídeo ou outro, às vezes para tomar alguma coisa, porque a garganta fica seca. Então é bom começar a ter essas pausas assim, até para a aula fluir melhor. Então eu dei uma pausa aqui só para beber alguma coisa, mas vamos lá. Questão 3. Lei federal visando diminuir a carga tributária incidente sobre as operações financeiras envolvendo o ouro, estabeleceu que 0,5% a alíquota do Imposto sobre as Operações Financeiras, o IOF, incidente sobre a aquisição de ouro como ativo financeiro. Além disso, a mesma lei determinou que a arrecadação obtida com tal cobrança de IOF seria destinada integralmente ao estado de origem do ouro, como forma de auxílio financeiro aos estados. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. É possível tal fixação de alíquota de IOF ouro em 0,5%? B. É possível a determinação integral,
dos recursos obtidos com a cobrança de IOF ouro para o estado de origem do ouro. Então, é possível a destinação integral dos recursos obtidos da cobrança de IOF para o estado de origem do ouro? Justifique. O que é o IOF, pessoal? O Imposto sobre Operações Financeiras. Está previsto lá no artigo 153 da Constituição. Embora ele não tenha esse nome, ele é conhecido como Imposto sobre Câmbios, Seguros. Ele tem um nome específico lá no artigo 153, mas a gente abrevia como Imposto sobre Operações Financeiras. Ele é um imposto, inclusive, extrafiscal. A gente viu que a alíquota do IOF pode ser modificada por mero ato do Poder Executivo Federal. Não precisava de ser por lei. Basta o ato do Presidente da República para alterar a alíquota de IOF, adaptando este imposto a cada realidade do comércio de mercadorias. Então, nesse caso, o IOF, ou de circulação de bens, né, de recursos financeiros, o IOF tem uma alíquota que pode ser ajustada por mero ato, por mero decreto do presidente. Portanto, é um tributo extrafiscal. E com base nesse tributo, o que aconteceu aqui? A mesma lei que mudou essa alíquota determinou que a arrecadação obtida com tal cobrança de IOF seria determinada integralmente ao estado de origem. O IOF é um imposto federal. A competência do IOF é federal. Mas será que a União pode destinar ao estado o valor que era para ela arrecadar e era para ela ter? Um exemplo, pessoal, para ficar mais claro. Vamos citar um outro exemplo de um tributo federal, mas que não tem nada a ver com o IOF. Por exemplo, o imposto que é o ITR, Imposto Territorial Rural. É um imposto federal, mas quem arrecada e fiscaliza é o município. O município, uma vez arrecadando o valor de ITR, ele pode ficar com parte desse valor para ele, ou até de maneira integral? Pode, é perfeitamente possível. Mas essa regra é para o ITR. Será que ela se aplica também ao IOF? Como ele é um imposto federal, o que o Estado está fazendo? Desculpa, o que a União está fazendo? Ela está delegando não a competência, mas a capacidade tributária ativa aos Estados, para que os Estados, em nome da União, façam o recolhimento, a arrecadação de IOF. E aí, com base nisso, como o Estado faz o recolhimento desse valor, será que ele precisa passar parte desse valor à União, já que o tributo ele é de competência federal? Aí nós temos que justificar. Vamos analisar o gabarito e aí a gente comenta sobre o caso. Vamos lá. Começando com a questão A. Será que é possível a fixação de alíquota de IOF ouro de 0,5%? A resposta, não. Não é possível. Segundo o artigo 153, parágrafo 5º da Constituição, o ouro, quando destinado em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência de IOF, sendo que a alíquota mínima será de 1%. A própria lei já estabelece. Então, existe uma alíquota mínima. E quem é que estabelece a alíquota mínima do IOF, assim como dos impostos extrafiscais, assim como dos demais impostos federais? Quem estabelece é o Senado Federal. O Senado Federal vai estabelecer uma alíquota mínima. Então, daí tem que se cobrar essa alíquota básica. Claro que quanto maior a base de cálculo, maior será o valor dessa alíquota, que vai acompanhar, ela vai ter um caráter de progressividade. Quanto maior for o valor destes bens, maior será a alíquota de IOF que vai incidir sobre esse bem, no caso, o ouro. Mas aqui a questão que nós estamos analisando, a resposta é: não é possível, segundo o artigo 153, parágrafo 5º da Constituição. O ouro, quando destinado em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência de IOF, sendo que a alíquota mínima será de 1% e não de 0,5%, como falou aqui a questão. Então, tendo como base o artigo 153, que é o artigo que fala da competência federal, vamos dar uma olhadinha no parágrafo 5º desse artigo 153, o que ele traz para nós para ficar mais claro a compreensão. Artigo 153, vamos lá. O parágrafo 5º diz o seguinte desse artigo 153. O ouro, quando destinado em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso 5 do caput desse artigo, devido na operação de origem. A alíquota mínima será de 1%, assegurado a transferência no montante de arrecadação nos seguintes termos: 30% para o Estado, o Distrito Federal ou territórios conforme a origem, 70% para os municípios de origem. Então, olha só, pessoal, o ouro ele tem uma destinação específica e a alíquota será de 0,1% e não de 0,5%. Isso viola
portanto, parágrafo 5º do artigo 153, e, portanto, não é possível. A questão B, ela tinha perguntado o seguinte: será que todo o valor tem que ficar arrecadado aos estados? Por ser um imposto federal, será que só fica para o estado? Será que não fica nada para um outro ente federado? Nós lemos até os 2 incisos do parágrafo 5º que diz o seguinte: a resposta é: não é possível. Segundo o artigo 153, parágrafo 5º, incisos 1 e 2 da Constituição, assegura-se que a transferência do montante da arrecadação deste IOF ouro nos seguintes termos. Inciso 1 diz que 30% vai para os estados, o Distrito Federal ou territórios, e 70% para os municípios. Lembra que eu falei do ITR? O ITR é um imposto federal, mas quem arrecada é os municípios. Então, de uma forma parecida, o IOF é a mesma coisa. O IOF é um imposto federal, quem legisla é a União, mas parte do valor, grande parte, vai para os municípios, já que é uma realidade menor do que os estados, e já que o município é uma realidade mais próxima do cidadão, então por conta disso o município acaba sendo mais favorecido, e 30% vai para os estados e o DF. Então a questão aqui, pessoal, que foi perguntada na questão 3, as alternativas A e B, nada mais é do que texto puro da lei. Por isso que eu sempre falo, pessoal, leiam a legislação, comentem grifem a legislação no Vademecum de vocês, leiam esses artigos que foram grifados nas últimas aulas, porque esses são artigos chaves que podem ser perguntados em outros exames posteriores. Então, por isso que é importante a análise do gabarito, porque aí vocês vão saber como é que é citado o artigo, e aqui no caso foi perguntado uma questão puramente de letra de lei. Então, quem soubesse a letra da lei aqui nesse caso, saberia responder muito bem a questão 3. Tudo bem? Então, leiam a legislação, pessoal. Isso também vai ajudar vocês muito para que vocês gravem a matéria e assim vocês se preparem para a segunda fase. O importante é grifar esses artigos, deixar grifado porque são artigos chaves que muitas vezes caem mais de uma vez em um exame da OAB. Tudo bem? Então, esse é o gabarito das alternativas A e B para a questão de número 3 da nossa prova aqui da OAB. Vamos lá? Continuar então para a nossa última questão. Última questão diz o seguinte: considere que a União instituiu, por meio da Lei Ordinária 123, de 15 de janeiro de 2022, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, CID, incidente sobre receitas decorrentes de exportação de petróleo, e determinou que a ação para a cobrança do crédito tributário desse CID prescreverá em 10 anos contados da data de sua constituição definitiva. Vou repetir essa última parte aqui da questão para ficar claro, né? Vou repetir novamente a questão para a gente conseguir compreender melhor. Vamos lá. Considere que a União instituiu, por meio de Lei Ordinária 123, de 15 de janeiro de 2022, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, CID, incidente sobre receitas decorrentes de exportação de petróleo, e determinou que a ação para a cobrança do crédito tributário desse CID prescreverá em 10 anos, contados da data de sua constituição definitiva. Diante de tal quadro, responda aos itens a seguir. O fato gerador da CID está em conformidade com a Constituição? E B, o novo prazo prescricional estabelecido pela lei ordinária é válido? Pessoal, primeira coisa, o que é prazo prescricional e decadencial? Isso antes de a gente analisar o caso aqui da CID. Quem é que estabelece para nós? O Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, ele tem força de lei complementar, portanto, ele sobressai sobre lei ordinária. Nenhuma lei ordinária pode desobedecer o que está no CTN, que está, depois da Constituição, é a lei mais importante no âmbito tributário. E o CTN fala bem claro que o prazo decadencial e prescricional são de 5 anos. O prazo decadencial ele vem antes. Então, do fato gerador até o lançamento do tributo, o fisco tem 5 anos para lançar. Então, desde o fato gerador, o fisco tem 5 anos para lançar o tributo. Uma vez lançado, aí acaba o prazo decadencial. Aí vem o prazo prescricional. Uma vez lançado o tributo, constituído o crédito tributário, o fisco tem 5 anos para propor uma ação de execução fiscal. Do contrário, não será mais possível. Então, o prazo, tanto de decadência, que é antes do lançamento, quanto de prescrição, que é depois do lançamento, é de 5 anos. Portanto, a lei ordinária não pode alterar determinação do CTN. Então, nesse caso, é proibido. Aí a questão A diz o seguinte: o fato gerador dessa CID está em conformidade com a Constituição?
porque ela falou que ela vai incidir, essa CID, essa contribuição sobre a intervenção no domínio econômico, ela incidiria sobre receitas decorrentes de exportação de petróleo e determinou que a ação para a cobrança do crédito dessa CID prescreverá em 10 anos. Então, pessoal, será que o fato gerador da CID está correto? Qual que é o fato gerador da CID? Geralmente, por exemplo, é o gás, o petróleo, a produção desses produtos que são comercializados. Só que a CID aqui, no caso, está incidindo sobre receitas decorrentes de exportação do petróleo. A CID ela vai incidir sobre receita decorrente da exportação? Então, ela incide sobre receita? Será que é de competência da CID fazer isso? E com base nesse questionamento, nós vamos analisar as respostas do gabarito para as questões A e B. Vamos lá? Questão A. O fato gerador dessa CID está em conformidade com a Constituição Federal? A resposta é não. É de competência exclusiva da União, conforme o artigo 149 da Constituição, instituir contribuição de intervenção no domínio econômico como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. No entanto, o artigo 49, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição, restringe a competência da União para instituir a CID, estabelecendo imunidade das receitas decorrentes de exportação. No mesmo sentido, o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 10.376 de 2001 diz que a CID não incidirá sobre as receitas de exportação para o exterior dos produtos relativos no caput desse artigo. Sendo assim, não é constitucional estabelecer CID sobre receitas decorrentes de exportação de petróleo, uma vez que tais receitas são imunes. Então, pessoal, o que é importante a gente lembrar? O que é imunidade e isenção? Aqui não estamos falando de isenção, nós estamos falando de algo muito mais profundo, que é a imunidade. Quem garante a imunidade é o texto constitucional. Na Constituição, pessoal, o que eles vão dizer? Quem que é imune e quem que não é. O artigo 150 traz os exemplos de imunidades de partidos políticos, de associações, de templos religiosos. Então, são entes imunes, não sofrem incidência de impostos, nem de tributos em geral. E nesse caso aqui, pessoal, existe uma questão. Porque a CID ela está incidindo sobre a exportação de petróleo, sendo que este fato não é fato gerador da CID. A Constituição já assegurou isso. A exportação de petróleo, eles são, no caso, insumos, né? São operações isentas de incidir um tributo federal. Então, a CID não pode, por força da Constituição, porque lembra, pessoal, o que é a imunidade? Ela nada mais é do que uma limitação constitucional ao poder de tributar. A existência da imunidade serve para limitar os poderes do Estado sobre a tributação das pessoas. Então, aqui a CID, em virtude dessa situação já analisada, ela não é constitucional, porque ela não pode incidir sobre a exportação de petróleo. Ela pode incidir sobre a produção de petróleo em território nacional, mas não para a sua exportação. Então, nesse caso, por ser imune, não poderia incidir a CID. Então, nesse caso, a resposta para a questão A é não. Aí a questão B diz o seguinte, voltando aqui atrás. O novo prazo prescricional estabelecido pela Lei Ordinária 123 é válido? Como nós vimos, não, uma vez que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a prescrição tributária, conforme o artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição. E quem que é essa lei complementar? O Código Tributário Nacional. Ah, mas professor, lá no Código Tributário Nacional não está escrito lei complementar no nome oficial da lei. É verdade, ele é um decreto, mas antes da Constituição Federal de 88, quando ele foi promulgado, ele foi recepcionado pela Constituição de 88 como sendo de natureza de lei complementar. Então, o Código Tributário Nacional, ele tem natureza de lei complementar. E a lei complementar sobressai sobre a lei local. E nesse caso, o que vale não é a lei ordinária, e sim a força da lei complementar. Lembra da hierarquia das leis? Acima tem a Constituição e logo após vem a lei complementar. A lei complementar é a lei que está no topo do âmbito infraconstitucional. Ela está acima das leis ordinárias, dos decretos administrativos, dos atos administrativos e assim por diante. E quem estabelece, portanto, o prazo de 5 anos de prescrição e decadência é o Código Tributário Nacional, inclusive como reforça o artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. Então, não cabe a uma lei ordinária
estabelecer este assunto, e sim a lei complementar, que no caso é o Código Tributário Nacional, que estabelece o prazo de decadência antes do lançamento de 5 anos e depois do lançamento o prazo de prescrição, que também é de 5 anos. Tudo bem? Então, quem estabelece a regra geral é a lei complementar, depois que vem a lei ordinária. Tudo bem? Então, nesse caso, a resposta é não. Só poderia o CTN tratar desse assunto, não uma lei ordinária. Não é de competência desse ente federativo, não é de competência, dessa espécie legislativa de uma lei ordinária mudar essa regra geral de direito tributário, que é o prazo de prescrição e decadência. Tudo bem? Pessoal, esses são os gabaritos da questão de número 4. Vou tirar aqui do gabarito. Espero, pessoal, que esses comentários sobre as questões, tanto as questões quanto os gabaritos, possa ter ajudado de alguma forma. Caso vocês tenham alguma dificuldade, me avisem aqui nos comentários, me mandem mensagens aqui no canal. Se precisarem de ajuda em outras matérias, também estou à disposição. E eu espero, pessoal, que essa aula de hoje, essa aula prática, possa ter servido de alguma forma para ajudar vocês a se preparar para a segunda fase. E como eu volto a dizer, para se preparar para a segunda fase do OAB, não tem jeito, também é necessário fazer exercícios com o gabarito. E o objetivo dessa aula é justamente esse. Eu pego os exercícios que estão lá na banca FGV, passo aqui nos slides e depois junto com os gabaritos oficiais para que a gente vá comentando. E conforme a gente vai analisando tanto as questões quanto os gabaritos, fica mais fácil se preparar para a segunda fase da OAB em Direito Tributário. Tudo bem? Pessoal, espero que tenha ajudado esses slides. Vou tirar aqui da minha apresentação. Caso queiram um slide aqui do PowerPoint, não só da aula 14, mas das demais aulas, por favor, me avisem e será um prazer em compartilhar com vocês esse material por e-mail. Só me passe o e-mail de vocês que eu compartilho não só esse material, mas os das demais aulas, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado por tudo, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!